Entendendo a Bíblia em boa companhia? Se. Então, por quê? Porque, veja só, Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que devemos anunciar pela ordem contida na própria palavra de Deus. Vemos aqui em língua portuguesa bem clara, uma tradução muito bem feita, que agora, não é antes, não é depois, é agora. Pois, se, aqui o se significa uma conjunção condicional. Ele está pondo uma condição e subordinando as demais falas ao cumprimento da primeira. É uma conjunção condicional subordinativa. Em língua portuguesa é isso que nos explica o dicionário. Se ouvirem, então nós precisamos ouvir. E atenderem atentarem atentamente, ouvir atentamente. Não basta ouvir, fazer de conta que nem ouviu, seguir a vida como se não fizesse diferença. É ouvir atentamente. A minha voz é para ouvir o quê? O que os pastores estão dizendo por aí, o que as pessoas estão dizendo, os comentários, os horóscopos, tantas ideias, tantas fábulas. Não, é para ouvir a voz de Deus, porque ela fala através da Escritura, através da natureza, através dos diferentes profetas. Está aqui a revelação. Ouvirem a minha voz mais uma conjunção agora, uma condição a mais. E guardarem a minha aliança. Que aliança é essa? Nós estamos aqui no Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, apontando para o que vai acontecer logo mais. Logo mais acontece o que? É o Êxodo capítulo 20. E começa com Deus falando. Capítulo 20, verso 1. E Deus falou estas palavras. Portanto, se ouvirem, é o 19, a promessa que veio ali, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, que aliança, aqui está no capítulo 20, quando ele falou Deus todas as palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O Egito, para mim, não é aquela terra da escravidão física dos israelitas que estavam ali presos, subjugados pelo Egito. 400 anos de escravidão. Para mim, o Egito é uma vida de pecados que eu ponho na cruz. Salvo por Jesus, pela graça, nós estamos libertos do pecado. O que é muito mais importante do que ser liberto de uma escravidão passageira, numa vida em que nascemos, vivemos e morremos segundo o conceito da biologia. Ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. É muito efêmero, é muito pueril. Nós temos uma vida eterna, fomos feitos para habitar o Éden eternamente. Por isso, a mensagem de Deus é, se ouvirem a minha voz, e ele falou, porque aqui ele estava dizendo, lá no final do verso 5 e 6, ele diz o seguinte, vamos continuar nossa leitura. Propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então nós vemos que nós passamos pela aliança a ser propriedade peculiar de Deus, uma proteção especial. Aquele povo que estava acostumado sob a tutela dos egípcios a ser tiranizado por eles, agora encontrava libertação, é a promessa, a aliança eterna de Deus. Ele traz a libertação e ele traz uma libertação muito mais do que da física escravidão, mas da escravidão espiritual desse mundo, ao qual Satanás subjuga esse mundo. Porque toda a terra é minha, portanto eu estou na terra, eu sou de Deus, mas preciso ouvir a voz de Deus. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Nós precisamos ser sacerdotes de Deus para anunciar a sua palavra, porque aqui ele diz, ouvirem a minha voz. Mas que voz? São essas as palavras final do verso 6, Êxodo 19, verso 6. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Por enquanto é Moisés falando, sou eu falando aos filhos de Israel a você. É você repetindo como sacerdote de Jesus a mensagem que ele nos deu. E nós entregamos a palavra. Essas são as palavras que você falará. Mas se ouvirem a minha voz, não a minha do Luiz, não a tua voz, mas a voz de Deus, porque aqui, agora, pois se ouvirem atentamente a minha, com letra maiúscula, minha voz de Deus, se ouvirmos a voz de Deus, e a voz de Deus veio somente no capítulo 20,
Repito, e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Somos livres do pecado, da escravidão do pecado, não para retornar ao pecado. Estamos livres para uma liberdade espiritual. Estamos livres do jugo do pecado, da escravidão do pecado, do vício tiranizante de Satanás no pecado, do anzol que nos arrasta por esse mundo, vivendo nas trevas. Agora, diante da luz, são espancadas as trevas. Jesus espanca, esmaga a cabeça da serpente. Eu estou livre, você também. Para quê? Para viver na luz, não é para voltar ao mundo de pecado. Por isso a lei foi entregue como uma festa. É o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, e ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Todo mundo concorda. Deus é fabuloso. Ele é Pai, ele é Criador, é onipotente, onisciente. É o Deus da nossa promessa. É o Deus vivo que habita em mim, que me criou e mantém a nossa vida. Esse Deus é que nos reclama: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque os outros deuses tiranizam, escravizam, você está sendo livre. Não se prostre novamente diante da escravidão do pecado. Livre-se do vício das drogas, que exemplifica mais que tudo a liberdade, porque qualquer um compreende que um liberto das drogas, que torna a usar drogas, novamente viciou-se, não está realmente livre das drogas. Nós estamos presos às drogas do pecado. Jesus morreu, nos vacinou com essa maravilhosa luz de termos a liberdade em Cristo. Estamos livres do pecado, de qualquer contaminação que possa esse mundo nos oferecer. Pois bem, vem então a sequência, os outros mandamentos, e todos são muito bem aceitos por toda a humanidade, que nós devemos, portanto, não ter outros deuses, não ter ídolos, porque os ídolos fizeram os povos levarem os seus filhos aos ocos na estátua de Moloque, e tantos outros deuses que exigiam sacrifício dos filhos do povo de Deus, sacrifício dos homens na terra. E esses sacrifícios levavam os homens a serem assassinos, infanticidas, matavam os próprios filhos para obter bênçãos desses falsos deuses ídolos. Por isso, Deus não poderia abençoar até 1000 gerações, como completa esse mandamento. Mas os que honram o pai e a mãe não era possível cumprir esse mandamento, porque os pais matavam os filhos. Então ele anuncia: não te prostrarás diante delas, porque ele quer abençoar até 1000 gerações. Ele não quer abençoar só você, ele quer abençoar a toda a descendência. Por isso nós somos abençoados pela aliança feita com Abraão. Pois bem, lembra-te do dia do sábado, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Depois honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra, para que você seja próspero, multiplique e encha a terra, produza frutos conforme a sua espécie. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falsos testemunhos, não cobiçar a casa do teu próximo. Todos esses mandamentos são muito bem aceitos, menos, quem sabe, um que as pessoas querem ter por abolido. Querem se livrar de ter a bênção da companhia do nosso Deus no sábado. O quarto mandamento: lembra-te, porque você vai acabar esquecendo. Eu estou te lembrando: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, e nem o estrangeiro que estiver para dentro das tuas portas. Esta era justamente a visão legiferada, era a lei da época. O homem tinha essa escala: nem tu, o Senhor, o pátrio poder, aquele que detém o poder, tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal. E o estrangeiro estava lá embaixo na escala de domínio. O estrangeiro que estivesse para dentro das portas era também aquele que era escravo. O estrangeiro que está dentro das portas é o último na escala. Todos estão na mesma constelação, na mesma cúpula da influência tua. Onde você exercer a sua influência, ali estará a glória e a graça de Deus. E você deve dominar, lembrar essas pessoas de atentar e obedecer o dia santo. Porque onde houver um animal violando, você coloca o cavalo para trabalhar, você coloca um animal diante de tarefas, permite que os estrangeiros dentro da tua casa, aqueles teus empregados trabalhem, aqueles teus servos trabalhem, a tua visita vem e interrompe a bênção. O teu filho dentro da tua casa praticando heresias contra Deus,
Destrói a constelação de proteção, porque tu estás perdendo aquela capacidade que Deus deu de ter o pátrio poder, o dominus, a capacidade de ser Senhor, porque foi Deus quem disse: dominai a terra. Mas as pessoas entregam o domínio quando entregam para Satanás aquilo que deveria ser a honra de Deus. Nos mandamentos, nós vamos continuando a fazer a leitura e entendendo que a fé leva a uma questão de graça. E a graça e a fé é uma questão de obediência. Até a libertação do Egito foi um alvo da obediência. Eles creram, mas obedeceram, passando nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. E com isso foram livres de terem os seus filhos primogênitos mortos junto com os pecadores do Egito. Também foram eles quem pisaram as águas do mar e o mar se abriu. Se não tivessem obedecido e pisado as águas do mar, teriam sido mortos pelos egípcios. Portanto, a fé, pisar, foi uma coisa ridícula, mas um ato de obediência e de fé. E a graça se manifestou, o mar se abriu. Portanto, graça, fé e obras caminham juntas. É impossível salvar alguém que não quer entrar na arca de Noé. Não quis construir, tudo bem, mas não entrar na arca, ele ficou para o dilúvio, não resta dúvida, porque a fé no que é impossível é aquilo que é uma fé legítima. Mas a graça, ela nos salva se a conjunção condicional, se obedecermos, se entrarmos para dentro da arca, se pisarmos o mar, ele se abre. Se marcharmos 7 vezes em Jericó, as muralhas intransponíveis ruirão. Nós vemos alguns versos, e especialmente Ellen White nos explica isso no Caminho a Cristo, página 61. Não ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus que recebemos pela fé. Mas a obediência é o fruto da fé. Se você é obediente, é porque teve fé. Ninguém obedece aquilo que não acredita. Mesmo um policial que recebe uma ordem de matar, ele, se não acreditar nessa ordem, que ela tem legitimidade, ele estará cometendo um crime se obedecer uma ordem genocida como essa. É preciso ter uma compreensão de que aquela cadeia de ordens, ela está coerente com um pensamento maior. Pois bem, Deus libertou milagrosamente o povo da escravidão egípcia. Para quê? Por quê? Para ter um relacionamento, para fazer deles sacerdotes, pregadores, que repetem, as nossas palavras repetem hoje aquilo que aconteceu com eles, uma libertação completa e total de um mundo de pecado do Egito. E a salvação veio da fé, pela graça em Jesus, e eles passaram a praticar boas obras. Receberam os mandamentos de Deus e disseram: tudo que o Senhor disser, isso faremos. Estamos na mesma condição. Se ouvirmos atentamente, se guardarmos esses mandamentos, receberemos a graça de sermos sacerdócio eleito, aquele povo peculiar de Deus, aquele que é proprietário de toda a terra, quer também ser o seu tutor, o seu proprietário, aquele quem vai cuidar de ti com amor eterno, que não manda você matar os seus filhos, mas que mandou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Pois então, os filhos de Israel agora para pregação do Evangelho é a nossa missão, é uma resposta à obediência. Veja o que explica Paulo sobre esse tema em Romanos capítulo 3, versos 19 e 24, a questão da lei. 19 a 24. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Qual é a função da lei? Mostrar que nós estamos sujos pelo pecado, contaminados, precisando da manta, da vestimenta daquele que é o filho pródigo, aquele que Deus vestiu o filho pródigo. Jesus tomou aquelas vestes rotas, sujas das bolotas dos porcos, da sujeira do pecado, tirou e colocou sobre o Filho o seu manto, o manto de justiça de Jesus que nos cobre. Depois ele segue: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Portanto, a lei nos acusa.
A graça nos impõe a justiça de Cristo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mais claro que isso é impossível, nós somos justificados pela graça, pela fé, pelas obras de Cristo, mas nós somos imitadores de Cristo. Como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aquele que imita Cristo obedece aos mandamentos, não pode usar da graça para abusar dela, como Paulo mesmo escreve em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Nós morremos por pecado, não torne o pecado. Não permita que a serpente esteja te dominando, te picando, te levando ao salário do pecado, que é a morte. Porque o salário do pecado já foi pago. Mas, se você estivesse dentro da arca e quisesse dar uma saltadinha no dilúvio, ficaria por lá com certeza. 7 verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma, de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse. A que lei está se referindo Paulo aqui muitos anos depois de Cristo ter morrido e ascendido aos céus, já no dito Novo Testamento? Está falando da cobiça, aquele mandamento lá dos 10 mandamentos, o não cobiçarás. O não cobiçarás que nós lemos agora há pouco, lá em Êxodo capítulo 20, que está refletido claramente, diz assim, é o 10º mandamento, verso 17 de Êxodo 20, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, nós não conheceríamos que cobiçar a casa do próximo é pecado se Deus não tivesse revelado isso. Porque a cobiça nos leva à insatisfação com aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu bênçãos, cada um de nós peculiarmente. Temos a mesma proteína, eu só tenho a minha, você tem a sua. São indivíduos proteicos, indivíduos na espécie, com as digitais, com a íris, só tua. A tua proteína é só tua, por isso que não existe proteína para comprar, né? Cada um produz a sua. Nós somos indivíduos diante de Deus. E o pecado é conhecido agora aqui, a cobiça é conhecida porque a lei diz isso. Se nós anularmos a lei, nós estamos diante da graça total. Não há necessidade de Jesus morrer. Anulamos o próprio sacrifício de Jesus, a própria necessidade de Jesus, porque sem lei não há pecado. A compreensão do pecado vem através da compreensão da lei. Aqui nós vemos claramente que a maneira que Deus tem para nos comunicar uma espiritualidade, a sua imagem e semelhança novamente, é fazer com que nós vivamos como ele viveu. Que diremos então a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Essa é a função da lei, mostrar o que é pecado e que eu sou pecador, e que por isso careço da graça de Deus, por isso eu tenho que ter fé. Mas veja só, versos 7 ainda, de Romanos capítulo 7. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem lei o pecado está morto. Portanto, não existe pecado sem lei. E se não existe pecado, para que Jesus? Jesus não precisaria ter vindo morrer se a lei tivesse sido anulada. Portanto, a lei continua vigorante. Jesus morreu por mim, todo mundo fala, todo mundo testemunha, todo mundo sabe. Mas por que ele morreu por mim se não existe pecado? Existe, todo mundo sabe dos 10 mandamentos. Brigam com um, o sábado. Mas todo mundo admite que matar é pecado, que mentir, que roubar é pecado, que ter outros deuses é pecado. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então é preciso que nós morramos para o pecado, para poder sermos vivificados por Cristo. É como está escrito por João em Apocalipse, capítulo 14, verso 12. João fala sobre a colheita da terra, e aqui ele nos explica. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, que agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. As nossas obras seguem porque os mandamentos nos acusam, mas Jesus nos liberta, não da lei.
mas daquilo que violamos da lei. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Não perca todos os dias 5 minutos vem Entende, um resumo desse programa diretamente para o seu coração, da Palavra de Deus, do Entendendo a Bíblia em Boa Companhia para você. Vamos orar? Senhor Deus, eu tenho muita gratidão pelas inúmeras pessoas que assistem esse programa, trazendo força, trazendo fé, ânimo, uns colaborando com os outros em oração, fazendo com que a sua palavra seja pregada e produzida por todo esse planeta. Agradeço pelo teu Santo Espírito e pela palavra que nos vivifica, pela lei que foi alvo para a nossa salvação. Nos acusa sim, mas nos liberta no teu Filho Jesus. Abençoa todos que estão participando e assistindo com ricas bênçãos dos céus. Em nome de Jesus, amém. Não esqueça, curta, compartilha, siga a nossa programação. Estarei com você todos os dias. Ore e siga também orando por mim. Careço de você. Que Deus abençoe a sua vida e nos ilumine pelo Santo Espírito.